pode começar, a hora que você quiser. Tá gravando já? Tô gravando já, mas depois vou editar, pode ficar tranquilo. Ô, sacanagem, não me falou nada. Não tirou meleca, pô, tá tudo certo. Estamos aqui com o Emiliano Ruschel, nosso amigo, ator, produtor, diretor. Emiliano, tu já trabalhou na Globo em produções como Kubanacan, Cheias de Charme. Esse ano tu estava gravando uma minissérie, é isso? É isso mesmo. Mandar um abraço aí para todos os seguidores aí do meu parceiro, que a gente se conheceu lá nos Estados Unidos, em Los Angeles. Prazer estar aqui contigo, velho. Tava gravando, cara, início do ano agora, uma série que é inclusive uma produção da Globo em coprodução com a Sony dos Estados Unidos, a Major, em inglês, chama O Anjo de Hamburgo, The Angel of Hamburger. 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 Foi super legal, eu fiz o papel de um oficial nazista, agora meu cabelo já cresceu, depois eu vou mandar uma foto aí para você ilustrar aí para a galera. Foi super legal, direção do Jaime Monjardim e do Ciane Soares. É um projeto todo falado em inglês, cara. O meu personagem era alemão, mas a gente falava inglês e aí a gente tinha uma peculiaridade que a gente falava inglês com sotaque alemão, como se a gente fosse alemão falando inglês. Eu sou descendente de alemão, o sobrenome, né, Ruschel. Nos Estados Unidos, Rochelle, eles botam um stress, né, na sílaba final. É que nem eu, né? Eu sou Jô. E aí chega lá e os caras não falam Jô, falam Joe. E aí com o tempo você se acostuma e começa a se apresentar, né? Ah, eu sou... Claro. Você deve se apresentar Rochelle lá. Eu no início falava Emiliano, daí não ia, até que eu peguei que eles falam Emiliano. Pode ser, tá valendo. Tá bom. Eu encontrei o Kaique Brito uma vez lá, aí a gente foi no Starbucks pegar um café, quando ele foi pedir o nome, né, ele falou John. Só aí, se incomodar. Aí eu disse, ué, cara, eu falo Kaique, ninguém entende, não dá certo. Cara, eu falo John. Você não tem vergonha? E foi uma experiência incrível, cara. Foi muito legal. A produção super caprichada, né? A Globo manda muito bem. E aí a ideia é que essa minissérie, né? Ela seja exibida no Brasil através da Globoplay e a distribuição para o resto do mundo, que eu acho que isso que é uma coisa muito legal, cara, dessa produção, vai ser distribuída pela Sony. A Globo, ela sempre trabalhou com exportação, né? Só que ela pega as novelas e aí ela vende, o pessoal dubla ou legenda lá fora. Agora, ela fazer direto numa língua de exportação, que é o inglês, é uma novidade para eles. E é um dos primeiros projetos, foi aprovado pela Rede Globo, 3 projetos nesse formato. Então, esse é o primeiro. Tem mais 2 outras séries que vão entrar depois em produção, que é esse mesmo formato. Pensado realmente em produzir na língua de exportação, no inglês, e depois, com certeza, vai ser dublado, cara. Morando nos Estados Unidos, eu também pude ver um pouco das novelas sendo feitas nos Estados Unidos. Cara, realmente a novela brasileira é a melhor disparada em nível de produção no mundo todo. Você trabalhou aqui em produção para televisão dentro da Rede Globo e você trabalhou bastante em filmes também, né? Você você está em VIPs, você está nos Desafinados, você está para Sempre e Nunca Mais. Por mais que sejam produções relativamente grandes para o Brasil, é muito diferente quando você vê o que a Globo faz, a infraestrutura da Rede Globo e uma infraestrutura de cinema brasileiro, né? É bem diferente, cara. Tem outros 2 filmes que vale a pena mencionar também, porque dá para puxar um pouquinho de cada um para essa história. Um dos primeiros filmes que eu fiz no Rio, quando eu cheguei, que eu sou gaúcho, eu vim para cá e eu participei de um filme de futebol, cara, americano, olha só. Futebol com o pé ou com a mão? O pé. Futebol mesmo. É um filme chamado The Game of Their Lives.
Tinha o Gerard Butler, cara, no início da carreira, o Wes Bentley, que é o ator que fez o Beleza Americana, né? Um elenco muito legal, cara, assim, o filme, você vê o que é a mudança que a gente teve, muito radical, cara, daquela época para hoje, assim, desde tamanho de orçamento de filme. Eu fui descobrir o orçamento. Naquela época, aquele filme era um filme de baixo orçamento americano, ele tinha um orçamento de 40 milhões de reais. Ah, de reais, mas mesmo assim... Isso aí, era um filme baixo americano, mas olha o que era aqui, né? Então foi um choque assim, de realidade, o primeiro filme que eu faço no Rio, ser um filme gigantesco assim. Aí depois eu fui trabalhar na Globo e comecei a fazer filmes aqui, aí eu fui entendendo realmente uma realidade muito distante, cara. Todo o mercado está se adaptando, né? A primeira novela que eu fiz inteira foi Cobras e Lagartos. A gente tinha um contrato primeiro de 11 meses de novela. Hoje a novela está em 4 meses, cara. Naquele tempo, a gente está falando 10 anos atrás, assim, era 11 meses de novela. Tipo assim, gigantesca a novela. E depois disso, tudo começou a diminuir. Foi diminuindo. Cara, hoje as novelas têm 4 meses, 6 meses, entra novela nova no ar. Então, assim, a velocidade do consumo mudou muito, né? E os filmes também. Fiz filmes de produções maiores, com um cunho mais comercial, que tem uma outra estrutura, por exemplo, o Vips, né? Foi um filme grande, que foi financiado pela Universal. Dá tempo de tomar um café? Quem é o engraçadinho? Não sou eu, não. Sei. Pergunta. Qual a probabilidade de nascer cabelo nessa careca? Fausto, pra diretoria. Eu? Professor, não foi ele! Sou eu, é tudo eu aqui, porra! Eu? Não sou eu, tudo eu aqui, porra! Porra é essa? Né? A gente, quando fez os contratos, era contrato em inglês e português, né? Normalmente, quando a gente produz alguma coisa, como eu também produzo, né? A gente faz os contratos tudo em português aqui, depois a gente só faz um outro contrato, né, em inglês com uma distribuidora estrangeira e tal, se responsabilizando pelo conjunto de contratos que a gente tem aqui. Mas não necessariamente tem que refazer tudo em inglês. Então, naquela época, a gente já fazia em inglês porque já ia para lá. E aí você foi para os Estados Unidos, né? Depois de toda essa experiência no Brasil, e foi trabalhar lá como ator. E aí, cara, o que foi mais diferente assim para você no começo? A gente, como ser humano, tem uma essência, né? E aqui no Brasil, já no trabalho artístico, eu fazia muita coisa já de americano, né? É o biotipo, né? É o biotipo. Eu sou gaúcho, descendente de alemão e italiano. Eu comecei a fazer muito trabalho aqui no Rio, cara, com estrangeiro. E aí eu fui começando a melhorar o inglês também, sabe? O meu inglês era aquele inglês de colégio. E aí eu fui estudando. E aí foram surgindo trabalhos mesmo de publicidade, onde eu fazia propaganda para o pessoal da Europa. Todo ano eu pegava vários trabalhos com gringo. Em 2014, depois de fazer uma outra novela na Globo, eu fiz um filme com um diretor da Globo. A gente fez um filme fora chamado Pra Sempre e Nunca Mais. E esse filme foi selecionado para vários festivais, assim, um filme de época. O meu personagem é um colono italiano. E aí, nessas coisas dos festivais, a gente ganhou prêmio na Europa, na Espanha, em Cuba, ganhamos daí prêmio nos Estados Unidos. Aí nos Estados Unidos, que a gente foi selecionado, a gente foi para lá, a gente concorreu a vários prêmios no Los Angeles Brazilian Film Festival. E aí eu fui indicado ao prêmio de melhor ator. E estava concorrido. E eu tive a sorte e acabei ganhando, cara, o prêmio de melhor ator lá. Daí a gente teve convite para ter empresário lá, e daí lá funciona um pouquinho diferente, né? O agent, o manager, e a gente tem que ter o lawyer, né? Tem os três, né? Aqui no Brasil a gente tem normalmente um empresário. A agência meio que te dá a turma pronta, né? São 3 pessoas que podem te ajudar a arrumar trabalho, só que todo mundo ganha, né? Então, lá os percentuais também são mais baixos, porque tem mais gente, lá normalmente é 10% para cada um, ou às vezes o lawyer 5%, e aí ficam uns 25%. Normalmente você paga
para o teu time, mais 25% de imposto, então te sobra, na verdade, do que tu fechar metade. E aqui no Brasil, a gente tem imposto também, varia muito de acordo com os valores, 23, 27,5, né? Depende do contrato, porque às vezes fecha físico, às vezes fecha jurídico. Isso aí. Mas foi a partir desse filme. Então, 2014, abriu uma porta para morar nos Estados Unidos, a gente foi para lá com visto, isso dá para fazer outro vídeo, dá para chamar a Larissa. Mas conta pra gente quem é a Larissa. A Larissa Vereza, minha esposa. A nossa história é muito legal. A gente se conheceu no teatro, fazendo Romeu e Julieta. E desde aquela época a gente está junto. Mas tem que bater um papo com ela depois. Ela vai te contar um pouco disso, da história também das atrizes lá. E do O1, cara, que a Larissa foi encarregada assim, e foi a primeira a dar start no nosso processo de ir para os Estados Unidos. E é muito legal, ela está fazendo um livro super legal, um guia mesmo para quem quer ir trabalhar nos Estados Unidos na parte artística, né? Que bacana. Bem legal. Bacana. É o meu visto também. É o teu visto? É o meu visto. O 1 é o meu visto. A gente foi com o O1 para lá e aí depois a gente deu entrada no Green Card, ganhou prêmios, né? Ganhou prêmios nos Estados Unidos com filme, coisa. Isso tudo ajudou a gente fazer o processo para o visto do Green Card. Estando nos Estados Unidos, a gente começou a fazer muito teste lá, para europeu, para americano, por causa do visual. Só que tinha um problema, eu tinha sotaque, tipo, o meu inglês estava ficando bom, só que ainda não é um inglês nativo. Para você falar o inglês nativo é muito trabalho, cara, muito estudo. Tem gente, às vezes, que mora 20 anos lá e não consegue, porque é uma questão de foco. É um outro tipo de trabalho, é um trabalho especializado. Então, cara, fiquei perdido, na verdade, no meio do sotaque. Eu percebi, cara, não vai ter jeito. Ou eu transformo o meu accent, que é o sotaque, né? Em inglês é accent, ou eu não vou conseguir fazer os trabalhos. Aí peguei professor americano para me ensinar. A partir disso, eu comecei daí a pegar os trabalhos, comecei a entender. O bone holding against you. You prostitute? Couldn't possibly teach her son anything about honor. I can get you and your family into witness protection. Did you go to my house? Did you talk to my wife? You don't get to do that. I'll double whatever it is you're getting paid. It's not about money. Isn't it always about money? Name your price, Jack. You kill our father, you bastard.